Senhor Deus Pai Santo, obrigado, Senhor, por Tua graça e bondade, Senhor. Ó Deus Santo, estamos passando por situações difíceis, Pai, nesse tempo que vivemos. Mas se nossa esperança estiver no Senhor, independente das circunstâncias, mesmo não tendo nada, ao ter o Senhor temos tudo, Pai. Então, diante disso, Senhor, te peço, te pedimos, te clamamos, fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Incomoda, Pai, trabalha meu coração, Senhor. Me perdoa pelos meus pecados e falhas, Pai. Perdoa pela minha incapacidade, Senhor. Como Isaías diz, eu sou um homem impuro no meio de uma geração de impuros lábios. Então te peço, Pai, toca, Senhor Deus, os meus lábios, me usa conforme Tua vontade, Senhor. Não sou eu, Pai, um profeta que acusa sem que eu mesmo não seja culpado, Senhor. Então tem misericórdia de nós. Fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Abre, Pai, os corações. Quebra, Senhor Deus, as vidas. Quebranta os corações. Traz pessoas, Pai, os que o Senhor determinar para ouvir essa mensagem. Que essa mensagem chegue a mais pessoas, Pai. Que mais pessoas sejam alcançadas antes da Tua grande volta. Que pessoas sejam salvas. E a salvação não é desse vírus. Porque tem pessoas que podem até ser curadas do vírus. Mas o maior vírus que ela tem na sua vida é o pecado. E desse, nem todos sairão curados. Então tem misericórdia de nós, Pai. Porque um vírus pode matar o corpo, mas o pecado mata a alma. E é contra isso que devemos lutar. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, ela saiu da série de Apocalipse, porque, como eu falei para vocês no início do culto, espero que essa mensagem acabe complementando o que eu falei no início do culto, que é aquilo que Deus tem movido meu coração. E a mensagem hoje, ela tem como título, Deus se importa comigo? Essa semana, irmãos, tivemos um momento de aflição, né, com nossos irmãos acerca do roubo de um carro. Quem já foi assaltado sabe como nós ficamos aflitos, como nós ficamos perdidos sem saber o que fazer. A maldade impera nesse mundo. E nesse momento de aflição, irmãos, eu digo a vocês que aconteceu isso na hora que eu estava dando estudo. Quando eu saí, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente pode fazer. E nesses momentos, nem a polícia também pode fazer muita coisa, né? A não ser procurar depois o veículo, fazer o BO e tal, mas que situação difícil, irmãos, nós vivemos nesse mundo. E diante dessa aflição que estávamos passando, e aí você pode não ser o seu bem, mas se você faz parte do corpo, você se põe no lugar e diz assim, por que não fui eu? Qual a diferença de mim para o irmão que passou por essa luta? Não sou mais merecedor. Ele não é menos merecedor. E você, diante disso, a gente fica sem saber o que fazer, o que pensar. E nessa hora eu vinha compartilhando com minha esposa que os meus primeiros anos de conversão, Deus me concedeu um desejo forte naquele período ali de engolir a Bíblia toda. E eu li ela. E Deus me concedeu a graça da minha cabeça funcionar como uma esponja naquele período ali. E guardei muito versículo na minha cabeça. E é impressionante, irmãos, como o Espírito de Deus ele faz. Porque fazia muito tempo que eu tinha lido esse versículo. E na hora que eu estava ali dizendo, meu Deus, o que eu posso fazer como pastor para ajudar os irmãos? E aí Deus disse assim, lembra esse texto? Aí eu disse, mas meu Deus, onde é que ele fica? Eu não lembrava mais. E aí eu fui lá no Mestre Google, né? Botei um texto aqui, botei ali, botei assim, tal, e meu Deus, onde é que ele está? E rodei, achei. Hebreus capítulo 10, verso 32 a 35. Ele diz assim, lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões
em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos. Isso é a igreja, gente. Isso é a igreja, sofrendo uns com os outros. Aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Hoje, o crente, quando perde, o que ele faz? Ele blasfema contra Deus, ele reclama. Se o crente não consegue uma vacina, ele já fica revoltado. Se ele não consegue um empréstimo, ele já fica irado. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria que lhes fossem tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abra mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que Ele lhes traz. Estamos passando, irmãos, por um tempo de aflição no mundo. Por isso que a gente precisa olhar para o lugar certo. A gente não tem que olhar para o governo, para a ciência, para a filosofia, para a política, Não! A gente tem que olhar para o alto. A gente hoje vai ver rapidamente aqui Isaías. Vamos concentrar no livro de Isaías e vermos um texto dentro dele. O livro de Isaías foi escrito pelo profeta Isaías. E Isaías tem o significado do nome dele é O Senhor Salva. Esse é o significado do nome Isaías. Isaías, ele cumpriu o seu ministério em Jerusalém como profeta de Judá. Na época, Judá e Israel estavam separados em 2 reinos. E ele se tornou profeta de Judá, que é Judá que permanecia fiel, foi o último povo a se desviar completamente do Senhor. Israel já havia se desviado primeiro, quando houve a separação de Israel e Judá. Nesse período, então, Israel e Judá guerreavam e Isaías, então, se tornou profeta de Judá. E Isaías, ele fez sérias advertências contra o povo rebelde daquele período. E Isaías foi chamado a ser um pregador sem resultados. Isso é o que é mais... Se você está me ouvindo, você pastor, vai assistir algum dia aí para frente, você é um futuro pregador. Imagina Deus te chamar para um ministério, vai lá em Isaías capítulo 6, para a gente ler. Imagina Deus te chamando para isso e te dizendo o que a gente vai ver aqui em Isaías capítulo 6, verso 8. Olha só. Isaías capítulo 6, verso 8, a partir do 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus dizendo: quem eu vou enviar? Isaías diz: eis, eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Ele foi chamado ao ministério do endurecimento. Imagina, o maior sonho de um pregador, eu mesmo sonho com isso todo dia, é o avivamento. É aquela pregação do Jonathan Edwards: pecadores nas mãos de um Deus irado, e pregar e o povo derramasse em lágrimas e se quebrar e converter-se de seus pecados e mudarem suas vidas e impactarem uma nação inteira. Esse é o sonho de qualquer pregador. Aí Deus chama Isaías e diz: olha, pregue, para que eles vejam e não consigam enxergar, ouçam e não consigam ouvir. Pregue para eles endurecerem e não quererem se converter. Pregue. E aí Isaías, aflito, pergunta no verso 11: então eu perguntei: até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar assim e o povo não vai se converter? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes,
as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruína e devastada. Meu Deus. Imagina. Contextualizar para o tempo que nós estamos hoje. Deus dizendo assim: Pastor Lázaro, você vai pregar para o povo e o povo não vai querer ouvir. Vou endurecer. Até quando, Senhor? Vão morrer vários, vão morrer milhares. Vai virar um caos, essa nação vai virar um caos. Mas, Senhor, até quando? Até não sobrar nada. Mas, Senhor, ninguém vai se converter? Não, eu quero que endureça todos. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas vai sobrar alguém? Verso 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, se 1/10 ainda permanecer em pé, ele diz, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o topo. Assim a santa semente será o seu toco. Isaías profetizou constantemente a respeito do exílio. Ele clamou pelo arrependimento da nação. Ele disse: mudem, parem de olhar para isso que vocês estão olhando, parem de confiar no que vocês confiam, convertam-se, mudem, sejam transformados. E a nação não ouvia, o povo de Israel, o povo de Deus não ouvia. Eles tinham um ritualismo vazio, religioso, algo que não tinha vida. Domingo após domingo, eu vou fazer aqui, gente, mas é transferindo, vocês sabem como é que eu prego, eu já vou pregando, já vou aplicando, já vou pregando, já vou... Eles iam domingo após domingo às igrejas, cantavam, ensaiavam, pregavam, mas isso tudo não passava de vazio, e mais vazio. Eles eram idólatras, eles eram o fla-flu da política, eles eram o povo do grito, vence no grito. Meus direitos. Eles confiavam mais nas coisas do que em Deus. Isaías gritava para esse povo, mas ele não foi ouvido. E aí nós vemos o livro de Isaías se divide em 3 grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 35, Deus proclama por meio de Isaías os juízos para o povo. Isaías ele se concentra numa denúncia, ele está denunciando, são 35 capítulos de denúncia, denunciando que o culto é antropocêntrico, que o povo, eles se contaminavam com as nações vizinhas, os costumes mundanos das nações vizinhas, o povo absorvia, trazia para si, os cultos eles eram contaminados, não era Deus mais adorado, era o homem que era adorado como centro. Eles eram iguais a qualquer nação. E Isaías passa 35 capítulos fazendo a denúncia. Deus irá condená-los por isso. E aí no 36 e 39, nós temos um tipo de, alguns chamam de interlúdio histórico. Porque depois que Isaías faz 35 capítulos de denúncia, ele entra numa história e narra um acontecimento. Do 36 ao 39. Alguns chamam esses capítulos de dobradiça do livro, porque ele divide o livro das denúncias para as esperanças. E aí ele fala sobre, ele pronuncia nesse interlúdio a condenação do rei de Judá. E do 40 então em diante, Deus lança esperança para o povo destruído, para o povo rebelde. Deus relata os pecados da nação, nos 35 primeiros capítulos. Deus pronuncia juízo sobre as nações. Deus diz assim: olha, essas nações aí vizinhas de vocês serão todas condenadas. Vou condená-las. Nesses capítulos também, Deus anuncia um juízo global. Deus vai dizer: o mundo inteiro será arrasado. Inclusive Israel vai entrar também nisso. O mundo inteiro será arrasado, mas vocês no fim serão salvos, libertos, os que se arrependerem. E aí, irmãos, olha que interessante, nessa segunda parte, que é essa dobradiça do livro. Diante desse quadro, o reino assírio começa a se fortalecer, ficar perigoso. É como hoje, a gente vê lá, né,
aquele país, eu não sei se o YouTube pode me bloquear por eu dizer, né? Mas, por exemplo, a China hoje, muita gente está com medo dela. Então imagina, a Síria no período era esse sentimento de que, olha, a Síria vai se levantar, a bicha está ficando grande, está gigante, e as nações todas com medo, e alianças sendo feitas, e o mesmo sistema de hoje, gente, é a mesma coisa, não existe nada novo debaixo do céu. É isso que Eclesiastes diz. A mesma coisa, às vezes tensões, os mesmos sentimentos. E aí, o que é que acontece? O rei Ezequias, que era o rei de Judá naquele período, o que é que ele faz? Capítulo 39, vamos lá para capítulo 39, do verso 1 ao 8. Olha o que é que acontece. Diante daquilo, Judá estava com medo. Espera aí, essa nação vai se levantar, vai nos destruir. Isaías está proclamando juízo, dizendo que vai haver um exílio babilônico, que vai se levantar uma nação aí, vai nos destruir, vai nos levar exilados, vai nos aprisionar. Espera aí, a tensão está grande. E aí, o rei Ezequias, que era um rei extremamente egoísta, no capítulo 39, a partir do verso 1, diz assim, do verso 1 ao 8. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, a nação gigantona lá, aquela que estava causando medo para todo mundo, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, uma doença que ele foi e pediu que Deus curasse. E Deus foi e disse, está certo, eu vou curar a sua doença. Ele confiou em Deus e Deus curou a doença dele. Mas que agora já estava recuperado. Verso 2. Ezequias se agradou disso. Por que eles mandaram um presente para Ezequias? Política, gente, era politicagem. Aquela nação estava fazendo politicagem com Judá, para conquistá-los. Ezequias se agradou disso no verso 2 e mostrou aos mensageiros. Olha só, aí o que Ezequias fez? Olha. E mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o domínio de Ezequias, que Ezequias não lhe mostrasse. Por que Ezequias fez isso? Porque ele estava a fim de conquistar a amizade, fazer uma aliança com a nação mais poderosa. Porque se ele fizesse aliança com eles não iriam cumprir o exílio, eles não iriam atacar, não iria acontecer aquilo. Então ele disse, não, deixa eu fazer aqui uma aliança política, vou me unir à ONU, me unindo a eles, a gente vai fazer uma aliança aqui, eu vou salvar o povo de Deus. Verso 3, então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Aí Isaías perguntou, o que é que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há no meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. O rei que havia confiado em Deus para ser liberto da enfermidade, foi o rei que agora confiava nos homens, fazendo alianças com o povo pagão. Confiando nos homens, nos cavalos e cavaleiros, nos exércitos, na proteção política, confiando nisso, aí Isaías diz, ouça a palavra dos seus exércitos, verso 6, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías, olha só o que Ezequias respondeu, que homem maravilhoso. Boa é a palavra do Senhor que você falou. Você pode pensar, como é que um líder diz isso, hein? Diz que a terra dele vai ser arrasada, todo mundo vai ser roubado, e ele diz isso. Mas por que ele disse isso? Olha o que o verso diz. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ele está dizendo assim, não, no meu reinado não vai acontecer isso não, vou viver bem. O restante, que se exploda, estou nem aí. Mas enquanto eu estou aqui, vai dar tudo bem, minha vida vai ser uma maravilha. Diante desse cenário, então, Isaías avisando o povo, Isaías mostrando, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Resultado, aconteceu exatamente o que Isaías disse que aconteceu no capítulo 39. E aí vem, é por isso que essa é a dobradiça do livro, porque tudo que Isaías disse que ia acontecer, aconteceu. Lá no exílio babilônico, o povo então vai ler agora o capítulo 40.
E o que é que o povo vai ver no capítulo 40? Eles vão ver esperança. E aí você vai dizer: como, pastor, isso se aplica a mim? Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus da esperança. Mas eu espero nele, espera? Como você espera nele? Por que você espera nele? Você espera nele para que ele faça o que você quer? Ou você espera nele para que ele faça o que ele prometeu fazer? Isaías 40, ele diz assim, vamos ler a partir do verso 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém. Anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Interessante, irmãos, como é que Isaías, no meio de uma condição política extremamente complexa, em um mundo extremamente endurecido, depois de 35 capítulos de juízo, de denúncia, e outros capítulos na dobradiça, onde ele diz assim: olha, você, rei, confia em cavalos e cavaleiros, você confia em homens, o Deus que te curou, você confiou nele para te curar, mas não confiou nele para salvar o seu povo. Então um rei que não confia é um rei que condena o seu povo. E é nesse quadro então que o povo endurecido permanece endurecido, entra no cativeiro babilônico, mas lá no cativeiro babilônico esse povo ouve essa mensagem, no capítulo 40. Acabou sua escravidão. Imagina você, escravo, preso, numa situação de conflito, e ouve alguém dizendo para você: acabou a sua escravidão. Consolem eles com isso. Acabou sua escravidão. A sua iniquidade está perdoada. A tua iniquidade já recebeu o que deveria receber. E aí, meus irmãos, o verso 3, ele vai começar a nos apresentar o que seria essa esperança. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Para quem gosta de estudar a palavra, isso... Quem é isso aqui? João Batista. Voz do que clama no deserto, endireitai as tuas veredas. Isaías está profetizando o que vai acontecer 1000 anos depois, dizendo o quê? É lá no deserto que vai haver alguém gritando: preparem o caminho, o Senhor está vindo. Raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Povo endurecido. Mas o rei está vindo. Preparem o caminho do Senhor. No ermo façam estrada reta para o nosso Deus. O nosso Deus está vindo. Ele está entrando na história para reinar, para salvar, para libertar, para perdoar. Ele está vindo. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. Estamos começando a Páscoa, período aí da Páscoa. Ano passado, após o período do carnaval, a glória do Senhor, a imagem da glória do Senhor,
Não o próprio Filho de Deus, obviamente, mas a lembrança do que ele significa foi colocado na Marquês do Sapucaí, e alguém vestido de diabo lançou ele no chão, pisou, humilhou publicamente, para a diversão daquele povo, para a diversão do mundo. A glória do Senhor se manifestou e toda a humanidade viu Cristo, o que morreu e ressuscitou, o que mudou a história, o que mudou a sua vida, o que mudou a minha vida. Sabe por quê? Ele diz no verso 5, porque a boca do Senhor disse. Disse o quê? Disse que ele viria, e ele veio. Uma voz diz: proclame que a glória do Senhor virá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. No momento de angústia, no momento de escravidão, no momento de perseguição, no momento de medo, nós precisamos lembrar, proclamar para o mundo, como Isaías proclamou, como João Batista proclamou, como Cristo proclamou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Proclame no verso 6. E alguém pergunta: que hei de proclamar? O que eu devo dizer, Senhor? Sabe o que? Toda a humanidade é erva, é mato, é palha. A força humana é vazia. A sabedoria, a ciência humana é nada. Toda a sua glória, toda a glória dos reinos, das riquezas, da paz mundial, da sabedoria, da ciência, da tecnologia, tudo que o homem é capaz de fazer, a glória do homem é como a flor do campo, é o que ele diz no verso 6, proclame isso. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, é palha, é mato. A erva seca, as flores caem. Proclame isso. O poder das nações não são nada. A ciência não é nada. A tecnologia não é nada. A sabedoria humana não é nada. Mas a palavra, no verso 8, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Proclame isso. Hoje, o que é que os crentes têm proclamado nas redes? Louvado seja a ciência, louvado seja o meu líder político favorito, o meu malvado favorito. Louvado seja a sabedoria dos homens, louvado seja. E os crentes põem até assim: louvado Deus, mas o seu coração não é Deus a quem ele louva. É a chance do seu reino pessoal, de sua vida eterna nesse mundo. É adoração vazia, podre. É uma adoração sem sentido, sem paixão, sem amor. Essa é a adoração do povo hoje. Palavras lindas, o próprio Cristo disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles cantam músicas lindas, eles compartilham versículos fabulosos, eles falam palavras magníficas, mas na hora devida, o seu louvor não pertence ao Senhor. O medo tira o coração dele das mãos de Cristo. O medo tira a confiança dele do Senhor e lança sobre as coisas, sobre os ídolos, sobre a ciência, sobre a política. As suas esperanças são humanas. Ele é até um Ezequias que foi curado, mas é um Ezequias que faz aliança com os homens
para ser salvo pelos homens. Proclame que a glória dos homens não são nada. De que vale a vacina se a alma é condenada? De que vale a cura se o meu medo é o que mata o corpo e não o que mata a alma? O que faz perecer o inferno eternamente? A glória dos homens é proclamada, os homens são louvados, e Deus é esquecido. O salmista diz: Senhor, não me dê a riqueza para que eu não me esqueça de Ti, e não me dê a pobreza para que eu não venha roubar. Porque o salmista, o que ele quer não é a riqueza, é o Senhor. Não é a pobreza, é o Senhor. Por isso que as pessoas hoje, quando têm, não lembram de Deus. Quando lhes faltam, esquecem também de Deus. Lutam com seus punhos, derrubam, fazem alianças, vendem suas almas. Porque é na hora da angústia que a sua idolatria é apresentada. É muito fácil adorar a Deus num país livre. É muito fácil. O difícil é quando sua casa é roubada, quando seus bens são tirados. É nessa hora que você tem que parar e dizer: Senhor, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E por fim ele se levantará. Na minha carne eu verei o meu Deus. O que doía para Jó, meus irmãos, não era porque ele perdeu tudo. O que doía para Jó era o silêncio de Deus. Era isso que doía para Jó. Verso 9 ele diz: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Irmãos, ele está nos convidando, irmãos, a subirmos a um alto monte, a sairmos debaixo da cama, a sairmos da disputa política, da briga, subirmos a um alto monte para proclamarmos a salvação, para testemunharmos a salvação. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz firmemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Esse é o convite ao povo de Deus. A esperança é essa. Eis que veio Emanuel, Deus conosco. Ele veio, ele entrou em Jerusalém sentado numa jumenta. Disseram: Hosana, aquele que vem. Ele subiu, ele foi para uma cruz, ele foi erguido, ele morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Essas são as boas novas, são nelas que nós nos alegramos. Lá na Consciência Cristã eu preguei, eu achei interessante que uma pessoa criticou: mas pastor, no momento que eu disse assim, tem uma música que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Heresia. O melhor de Deus já veio, e não há nada melhor do que Cristo. Você está esperando mais o quê? Se o melhor já veio. Descansa no melhor. Descansa no melhor. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Ele está se referindo a Cristo, à vinda de Cristo. Eis que Deus virá com poder, Cristo veio com poder. Eis que o seu braço dominará, o braço de Cristo dominou o meu pecado, dominou a minha culpa.
dominou as minhas escolhas ruins, dominou a minha morte. Como um leão bravo, ele pisou na cabeça da serpente, ele pisou na cabeça do diabo, ele amarrou o valente para furtá-lo. Ele dominou, ele domina. Ele venceu o meu maior adversário, a morte, o pecado. Ele venceu o medo. Ele venceu a tristeza. Ele venceu a falta de esperança. Ele venceu. O seu braço dominou. Aqui diz: o seu braço dominará. É uma profecia. Ela se cumpriu. Então hoje eu digo: o seu braço dominou. Ele veio com poder. O galardão dele estava diante dele. E a sua recompensa é a minha salvação. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Você se sente fraco? Você se sente frágil? Você se sente sem força? Um dos pais, nas lutas com seus filhos, conversando com um dos pais, eu disse assim: eu sei o que você está sentindo. Gente, a gente que é homem, eu lembro a situação em que meu filho, Sara, eu acho que foi Sara, ela foi na UTI, uma urgência, um acidente que ela passou, foi para a UTI, e o médico disse: talvez tenha que vir uma cirurgia muito complexa, se tiver de acontecer, vocês vão precisar assinar um termo. Gente, aquilo ali era uma angústia, e eu lembro no dia em que o médico disse assim: olha, eu tenho que levar ela já tinha um entendimentozinho, ela tinha mais ou menos a idade de Samantha, 3 anos, e o médico botou ela no braço, a enfermeira botou ela no braço e foi entrando, e ela botou as mãos assim, e fez: papai. Meus irmãos, eu me senti um lixo, não senti nada. Minha vontade era entrar e dizer: não vai levar, mas ela tinha que ir. E na época eu pensei: eu sou o homem da casa, eu tenho que proteger minha família. Mas nessa hora a gente se sente nada. E foi nessa hora que eu disse assim: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. É no Senhor que eu confio. É no Senhor que eu descanso. É no Senhor que eu espero. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Não sei o que vai acontecer, mas eu lembro no dia em que eu orei, no dia em que ela estava pequenininha lá na balança, e a enfermeira deixou, disse: vem, entra pai, entra, dá uma olhadinha nela. Aí a enfermeira saiu. Quando a enfermeira saiu, aí eu pus a mão sobre ela e disse: Senhor, ela pertence ao Senhor, ela não é minha. Ela é Tua. Me dá sabedoria para educá-la. Essa foi uma pequena oração, eu fiz para os 3. Essa oração, momentos distintos. É nessa hora, meu irmão, que nós somos um cordeirinho. Pode ser o mais macho do mundo, mais bruto. É na hora do medo que você vê que não é nada. Conversei uma vez com uma pessoa que ela sofreu um acidente e ela, um pastor, ele disse que sofreu um acidente e ele entrou num tipo, eu não sei o nome técnico, mas é um tipo de coma que você fica consciente, é uma coisa que diz que é estranho. E quando eles estavam fazendo um procedimento, não sei se é um coma mesmo, mas ele disse que ficou acordado, mas ele não conseguia mexer, era uma coisa assim estranha. E ele disse que quando o pessoal fazia o procedimento nele, né, que ele tinha sofrido um acidente de carro, e quando movimentavam ele disse que a coisa que veio assim no coração dele foi: meu Deus, como eu não sou nada. Eu não sou nada. A gente acha que é alguma coisa. A gente acha que tem direitos. A gente acha que é o Todo-Poderoso, que pode tudo, que sabe tudo, que... Mas você só pode respirar por causa do ar que Deus te dá. E esse ar vem da misericórdia dele. Nós temos pessoas aí sofrendo com o que há de mais
de mais na natureza, que mais tem na natureza é ar. Mas tem pessoas que morrem por não conseguir respirar. Mas a minha esperança está na vacina, está no álcool em gel, está no distanciamento. Não estou desprezando essas medidas, elas são necessárias, mas elas não são meu Deus. Porque em vão vigia a sentinela, se o Senhor não estiver ali. Em vão constroem os construtores, se Deus não estiver ali. Isso eu não posso tirar do meu coração. Essa adoração tem que estar perene na minha alma. E ele diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Para as mamães que amamentam, um dos momentos mais tensos para uma mãe, eu já presenciei isso, né, na minha esposa, é quando você tem que fazer um tratamento que você tem que deixar de amamentar, para você tomar algum determinado remédio. Para quem amamenta, as mamães aí que amamentam, sabem o que eu estou dizendo. Já ouvi de que às vezes você prefere até nem tomar o remédio. Deixa eu adoecer mesmo, para não faltar o leite para ele. E aqui diz que as que amamentam, ele guiará mansamente. Ele vai dizer: olha, tu está amamentando, mãezinha? Tá, não tá? Não se preocupa não. Não vai faltar o leite do teu bebezinho não. Eu vou te guiar. Sabe o que é isso, gente? Ele olha as nossas necessidades. Ele olha o mínimo das nossas preocupações. Esse é o pastor que viria com o braço forte. Esse é o Messias. E essa é a esperança. A esperança é que Ele cuida de mim. A esperança é que Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Mas na hora da tribulação, eu posso passar pelo vale do medo, da angústia, da ansiedade. Mas mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não preciso temer. Sabe por quê? Porque eu não estou só. Ele está comigo. Ele está com você. Quando Jesus chegou até Betânia e Lázaro estava morto, naquele momento Jesus chorou e as pessoas dizem: olha, chorou. Mas quando você vai ler o contexto do porquê Jesus chorou, o povo até diz lá, ele era muito amigo dele. Gente, para pensar, como é que o Deus que, se você estiver morto, ele vê você vivo? Porque para ele não faz diferença. Como é que esse Deus vai chorar porque ele está morto? Se ele sabia que iria ressuscitar o seu amigo. Mas depois leia lá o texto, você vai ver que Jesus olha, ele quando chega, ele olha, vê o povo chorando, desesperado, quebrado. A irmã de Lázaro chega: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Faltou o Senhor aqui. Imagina você chegar para o dono da vida e dizer que porque ele não estava ali, o seu irmão pereceu eternamente. Pereceu. Jesus vê medo naquelas pessoas, falta de esperança, angústia, ansiedade, dor, a morte cumprindo a sua missão. Qual é a missão da morte? Cortar esperanças, tirar as forças. Qual é a missão da morte? Provar os efeitos do pecado. Como o pecado é mau.
como o pecado é perverso. O pecado havia vencido ali. E Jesus viu aquele povo assustado, com medo, e ele disse: eu não criei vocês para isso. Eu não criei vocês para essa dor. Mas vocês fizeram escolhas ruins, vocês fazem escolhas ruins todos os dias. Eu sou a ressurreição e a vida. É nesse texto que ele diz isso. Eu sou a ressurreição e a vida, olhem para mim. Quem está morto e crê em mim, não morreu. Foi só a casca que ficou, ele não morreu. Olhem para mim. É nesse contexto que Jesus chora. É nesse contexto que ele vê a nossa dor e diz: eu entendo o que você está passando. Mas sabe por que está doendo? Porque você não está crendo em mim. Você não consegue superar porque você não quer se ajoelhar aos meus pés. Eu sou o pastor. Eu te carrego nos meus braços. Eu estou com você na hora da angústia, estou do teu lado. E alguém pode dizer: mas esse servo sofredor, ele tem poder? É um Deus que se fez carne, é um homem, é Deus homem no meio de nós. E aí Isaías se volta para Deus e diz: olha, não esqueçam quem Deus é. Porque Ele é um Deus pessoal. Ele conhece a tua digital. Ele conhece a tua dor, a tua história. Ele sabe quem você é. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que chega ao mais íntimo do indivíduo, por mais que esse indivíduo seja um no meio de 7 bilhões. Mas ele é pessoal. Mas ao mesmo tempo ele é grande. É isso que nos impressiona. Porque ele não é um Deus pessoal como o meu pai, que cuida só de mim, dos meus irmãos. Ele é um Deus pessoal, que tem tudo aquilo que Isaías diz aqui. Verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes em colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Na hora que você achar que Deus não sabe o que está fazendo na sua vida, que Deus esqueceu você, primeiro lembre que Ele é o pastor, que apacenta, que te carrega, que vê tuas necessidades. Ele é um Deus pessoal. Mas não esquece que esse Deus pessoal também é infinito. E esse Deus infinito sabe o que faz. Não duvida do que Ele faz. Porque você não pode ensinar nada a Ele. Você não sabe por que você está questionando. Você não sabe o que você está questionando. Verso 15, eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde. Irmãos, Deus fizesse isso, esse vírus acabava no mesmo instante. Enquanto os homens estão sofrendo, lutando, correndo, se movendo, brigando para conseguir uma solução, Deus olha para tudo isso, isso é um pingo em um balde. Como um grão de pó na balança. Eis que Ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele,
Todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Sabe o que é um vácuo? É nada. As nações para Deus é menos que nada. A ciência humana é nada na sabedoria de Deus. As tentativas do homem de ganhar, galgar, passar na frente, não é nada diante do que Deus pode fazer. Com quem vocês querem comparar Deus? Ele continua dizendo. Com que imagem vocês podem confrontar? Lembra que eu falei que Isaías chega para o povo e diz, vocês são idólatras. Vocês deixam de confiar em Deus para confiar nas imagens, no dinheiro, no poder, nos líderes políticos, na ciência, na medicina. Vocês deixam de confiar no Deus que fez todas essas coisas para confiar nas coisas que Deus fez. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira, que ele não tem dinheiro, ele escolhe madeira que não apodrece. Procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida, que não oscila. Ele tenta encontrar uma solução bonitinha para a necessidade dele, porque ele não confia no Deus invisível. Ele confia no que ele vê, ele confia no que ele pode pegar, ele confia no seu dinheiro, ele confia no contra-cheque. Ele confia naquela costa quente que ele tem no trabalho, que ele tem na política. Ele confia nisso. Na sabedoria humana, na filosofia humana, ele confia nisso. Ele tenta se apegar a alguma coisa que ele possa dizer, eu me sinto seguro. É isso que a vacina está servindo para muitos crentes. Eu não sou contra a vacina, pelo amor de Deus. Hoje a gente vive um tempo tão difícil que quando você diz isso, as pessoas já dizem, ele é bolsominion. Ele é Lula, não sei o que lá, não sei nem se tem um nome também, coxinha. Hoje o mundo está alienado, o mundo está louco, o mundo está débil mental, uma coisa assim fora do comum. O mundo não sabe debater, não sabe. Desde eu coloquei uma publicação exatamente para quebrar o entendimento. Olha, fujam disso. Aí a pessoa colocou assim, eu falei sobre negacionismo, né? Porque hoje, se você quiser debater sobre, mas será que esse medicamento não pode ajudar? Olha os resultados. Aí, eita, negacionista, ele é negacionista. Peraí, eu estou só perguntando. Aí já joga você para isso. Estava conversando de desse com uma pessoa na nossa igreja, um prefeito de uma determinada cidade aí morreu, o povo chegou e disse assim, porque o prefeito ele tinha uma visão contra o lockdown. O prefeito morreu, o povo foi para a internet xingar o prefeito, dizer, bem merecido, negacionista tem que morrer mesmo. Olha só, olha que condição nós estamos vivendo. Porque o cara tinha uma posição a respeito de um assunto diferente de um determinado grupo, ele já é automaticamente jogado naquele outro grupo. Isso é coisa de alienado, gente. O crente tem que estar fora disso. O crente tem que estar longe disso. A gente tem que ser livre para pensar. Cristo nos libertou. E essa liberdade temos que usar com sabedoria. E aí os homens se apegam. E a vacina tem sido isso. Tem gente que está esperando uma expectativa como se fosse a coisa que vai salvar a vida dele. Já começou a surgir casos de pessoas vacinadas que pegaram e morreram. E agora? Se a tua esperança é ela, e tu começa a ver que gente que tomou pode morrer, agora como é que tu vai fazer? Tu vai entrar em parafuso. Tu vai correr e vai se esconder aonde agora? Como é que vai ser agora? Porque a gente sabe que toda vacina tem sua eficácia. Mas é nisso que eu confio, é nisso que eu espero. Naquele tempo Isaías clamava para o povo, não confie nos ídolos, não confie nas imagens, não confie nesses deuses, não confie. Hoje, a gente não tem mais essas imagens desses deuses, a gente tem o quê? A ciência, a política, a ideologia. A gente tem essas idolatrias, são esses os ídolos atuais. Que eu estou apontando e acusando. Eu estou fazendo o trabalho de Isaías. E eu tenho certeza que tem crente que pode estar em casa me ignorando nesse exato momento.
Mas se eu te mostrar minhas rugas de preocupação, olha só, um bocadinho aqui, ó. Estou tão preocupado com o que você pensa. Porque o meu medo não é de você. O meu temor é ali, ó. É Ele que me chamou para pregar. E é a Ele que eu vou, essa boca vai prestar contas. Estou dizendo que eu sou perfeito e que tudo que eu digo é a perfeição do mundo todo. Não, eu também falo muita bobagem. Mas o que a palavra diz aqui, não confie no que o homem faz. Essa é a mensagem. Verso 21, será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, os poderes deles já secam como um sopro, passa por eles, uma tempestade os leva como palha. Esses são os reis, os políticos, os líderes. Verso 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele a grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, por que é que você fala, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passou despercebido ao meu Deus? Não, eu nunca disse isso. Diz sim, quando você reclama da vida, você está dizendo isso para Deus. Mas eu não recebi o que é meu de direito, eu votei e mereço, eu paguei e quero, é meu, e eu não recebi. Eita, que esse... Aí você diz, não, foi o político que falhou. Não, porque Deus está acima do político. E se Deus permitiu que o político não te desse, foi Deus quem impediu. Porque no fim de tudo, a soberania pertence ao Senhor. E se você não recebeu o que você acha que é de direito seu, foi Deus que não te deu. Para de culpar os teus ídolos. Porque existe a idolatria do que eu amo, existe a idolatria do que eu odeio. É um ídolo para eu culpar. O problema é a sociedade. O problema é esse governo miserável. O problema é, ou seja, o homem encontra algo também para culpar, para explicar o seu estado desolado de incapacidade. Ele encontra alguém para culpar. E ele continua. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não é como Deus lá que Elias disse, ei, orem mais, porque eu acho que Baal deve estar dormindo. Deve estar descansando, trabalhou muito. Não, nosso Deus não. Ele está o tempo inteiro contando estrela por estrela. Ele sabe quantas células estão no teu corpo. E se uma dessas células do teu corpo se rebelar para se transformar em um câncer, Deus domina essa célula. E antes de você nascer, essa célula já estava contada no livro de Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas e os jovens? Os jovens são fortes, né? O jovem pode tudo. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Falei para vocês no início do culto, me acordei angustiado hoje. Situação que nós estamos vivendo, pessoas se perdendo, as almas aflitas.
E me peguei hoje de manhã dizendo: Deus, quando é que isso vai acabar, Deus? Quando é que tudo vai voltar ao normal? É nesse momento que você ouve Deus, põe o dedo na sua cara e diz: quem é você para querer determinar para mim o que eu faço? Eu te chamei para pregar. Aproveite esse tempo de angústia, porque os olhos e os ouvidos estarão atentos à pregação. É para isso que eu trouxe a aflição. Mas entenda uma coisa: alguns vão ouvir e endurecer ainda mais. Vão detestar você. Vão detestar o que você diz. Vão ficar em casa dizendo: é indireta para mim. Tem crente que inventa logo isso. É indireta. Se você acha que é indireta, é para você mesmo. Não é indireta não, é direta mesmo. É direta mesmo. O erro tem que ser corrigido. Prefira um amigo que te ama. Porque Provérbios diz: fiéis são as feridas do amigo, são melhores do que o beijo encoberto. Ao falar isso para você, eu sou um pastor amigo, eu te amo. Eu não sou aquele pastor hipócrita que está interessado no tamanho do dízimo, com medo do povo ir da igreja, ficar chateado. Esse pastor velho fala umas coisas que eu não gosto, vou embora. Não. Porque eu não fui chamado por você, eu fui chamado por ele. Ele me sustenta. Se ele quiser usar a sua vida para me abençoar, louvado seja Deus pela sua vida. Mas a verdade, irmãos, é ela quem nos liberta. Não é como estão fazendo uso político aí. A verdade de que Deus é santo, soberano, grandioso, poderoso. Ele é refúgio, fortaleza. Ele é o pastor que me apacenta, que me cuida, que me guia. Por isso que nesse texto ele deixa muito claro que diante daquele quadro de uma nação perdida que iria ir para o exílio, Deus diz: olha, vocês estarão exilados, estarão sofrendo, estarão aflitos, mas eu sou o pastor, eu irei, eu apacentarei. E ele veio, Cristo veio, me salvou, me redimiu, me conhece, me guia, Ele cuida de mim. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está comigo. Mas é só isso? É só alguém que cuida de mim? Não, é alguém que domina todas as coisas. É um Deus pessoal e ao mesmo tempo infinito. E aí eu quero finalizar com a pergunta que eu fiz: Deus se importa comigo? Sim. Pastor, como é que eu provo isso? Olha para a cruz. Essa é a prova de que Ele se importa com você. Não porque você é valioso, você é precioso, não. Você é um miserável. O que é que ele diz? Ele considera as nações um nada. Tem outro texto que ele diz: Jacó, tu é um vermezinho, Jacó. Tu é um vermezinho, mas eu amo você. Eu lembro, ilustração interessante, chegou um cachorrinho lá em casa. À noite eu tinha falado para a Michelle, eu tinha dito: pai, um cachorrinho. Era bom uma companhia para cachorro aí, né? Um cachorrinho, aparecesse por aí, tá certo. Aí no outro dia apareceu um gremlin lá em casa. Um gremlin, né? O bichinho feio, rapaz, coitado, doente, bichinho. Tá com um caroção aqui do lado. A cara do bichinho aí torta assim. A orelha dele assim, uma orelha feia. Parecia um gremlin mesmo, o bicho era feio. Gente, aí eu olhei para ele assim, aí... Eu acho interessante, tem coisas que a gente tem que desenvolver, irmãos. Uma visão espiritual de tudo na nossa vida. Esse cachorrinho não está lá em casa não, mas ele me deu uma lição. Deus usou ele para me ensinar. Eu olhei para ele assim, eu fui tomado de uma misericórdia tão grande por ele. Bichinho com a língua para fora, com sede. Aí eu peguei um potinho d'água, botei lá para ele. Ele começou a beber. Aí Michelle olhou e disse: homem, esse bicho está todo
Meu amor, esse bicho está doente. Eu disse, não, deixa eu botar um cantinho. Aí eu preparei um cantinho para ele fora, né, para adoecer, não adoecer a outra, que é saudável. Aí eu fui na farmácia, comprei um... Gente, eu fui tomado de um sentimento de carinho pelo bichinho, que eu digo assim, eu vou ajudar esse bichinho. Fui lá, comprei um remédio lá, de verme, outras coisas. Aí marquei para levar ele para o veterinário, gastar dinheiro que você não tem. Aí botei uma raçãozinha pro bichinho, aí o bichinho começou... Aí eu fui, rapaz, esse bichinho... Eu fui passar a mão nele, o bicho me mordeu. O pobre. Aí, na hora eu fiquei com raiva, eu disse... Feliz. Aí, na mesma hora, eu disse, esse bichinho foi machucado. Alguém fez mal a ele, por isso que ele está assim, ele está tentando se proteger. Aí eu relevei a raiva que eu tive naquela hora que ele me mordeu. Aí... Entrei, a gente foi almoçar. Quando eu saí, o bicho tinha fugido. Aí eu disse, meu Deus, eu fazer tão bem esse bichinho. Fugiu. Ainda hoje está o espaçozinho lá. Aí de vez em quando eu olho, eu digo, mas rapaz, eu escolhi te amar e tu me desprezou, bicho. Deve estar morto por aí, né? Eu imagino, né? Gente, o que é que isso me ensinou? Deus olhou para um bichinho tão feio como eu, tão podre, tão sujo, tão cheio de doença, de pecado. Aí ele olhou assim para mim e disse, eu escolhi te amar. Aí ele disse, eu vou comprar o remédio para você. Vou me entregar completamente para você. A diferença é que eu não tinha controle sobre aquele bichinho, ele fugiu de mim. Mas Romanos 8, ele diz o quê? Ninguém nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Por que então eu vou trocar isso pelo motivo das brigas humanas, das disputas de poder, das disputas de confiança? A minha tem mais eficácia. Não, mas é a cloroquina, mas é a ivermectina, a resolução é essa. Tem muita gente morrendo por causa disso, não é porque falta não sei o que lá, cadê o hospital de campanha, cadê não sei o que, e você no meio disso tudo, cansado, exausto, sem saber a quem ouvir. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É nele que eu espero. É nele que você tem que esperar. É nele que você tem que esperar. Para de idolatria. Lança teu medo aos pés do Senhor. É Ele que nos amou, se doou por nós, nos viu aflitos, cuida de nós. Eu quero finalizar.